Amados, quero convidar o Ronaldo para chegar, trazer uma palavra para o nosso coração, ele de uma família de missionários e também aqui parente da Esmeralda, da Alessandra, da Tati, aqui da nossa igreja. Pedimos que ele possa, nesse momento, ser boca de Deus neste lugar e trazer uma palavra para o nosso coração. Vamos orar? Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus maravilhoso, Pai, nós queremos pedir pelo Teu servo, que neste momento, Senhor, ele possa ser usado para trazer uma palavra para o nosso coração, uma palavra abençoada para as nossas vidas, para que nós possamos sair daqui alimentados e glorificando o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua família, pelo cuidado do Senhor, Pai. E clamamos para que o Senhor continue cada dia a derramar as suas bênçãos sobre sua vida e que ele possa ser boca de Deus neste lugar, trazendo uma palavra para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amados. Prazer enorme estar aqui na casa com os irmãos, trazer a palavra de Deus nesse momento. Mais tarde eu vou dar um testemunho da minha saúde. Acho que alguns já estão sabendo que eu tive um AVC, mas agora vamos direto à palavra de Deus principal. Tá bom. E aí eu dou um testemunho sobre minha saúde, do que aconteceu e como foi. Vamos abrir nossas Bíblias agora para 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que noutro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tens alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós vimos agora há pouco um vídeo que tem a ver com a minha mensagem. Bem interessante como Deus trabalha no seu processo. Fala sobre o povo de propriedade exclusiva de Deus. A perseguição pode causar tanto crescimento como amargura na vida cristã. Como vamos responder a ela determina o resultado. O seu resultado. Ao escrever aos crentes, Pedro, os judeus estavam servindo perseguições constantes lá em Jerusalém. Depois que Cristo foi ao céu, Roma perseguiu os judeus. E Pedro escreve aconselhando os judeus sobre as perseguições, encorajando conduzir pela pessoa de Cristo, tendo o nascimento novamente na fé de cristã e imitar aquele que é santo que vos chamou. E lembrando a eles quem os chamou e quem eles eram. Para que estamos aqui hoje? Qual é o propósito de Deus para nós hoje? Quem somos e por que estamos aqui? Não éramos povo. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 21, éramos estranhos e inimigos. A palavra de Deus nos diz isso. Em Romanos capítulo 11, versículo 30, nós éramos desobedientes a Deus. E em Efésios capítulo 2, versículo 5, diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Irmãos, um morto não pode fazer nada. Ele não come, ele não bebe, ele não fala, ele não anda. Um certo pastor de uma pequena cidade do interior tentava evangelizar um médico naquela cidade. E esse médico desprezava o pastor, nem queria ouvi-lo, pois era um homem rico e próspero. Além disso, um homem simples como aquele simples pastor não podia acrescentar nada na vida dele. Um dia, um comerciante faleceu da cidade. E durante o velório, no qual
estava também o médico. O pastor aproximou-se do cadáver e começou a conversar com o morto. Como vai, seu fulano? O senhor ainda quer vender aquela área atrás da sua casa? Responda-me, por favor. Eu tenho algum interessado. O senhor gostaria de conversar a respeito? O médico, sem entender nada, foi do riso à indignação e disse: Você está louco? Este homem não pode responder, não pode ouvir, nem falar, está morto. O pastor respondeu: Assim como você também está morto, não pode responder ao chamado de Deus, pois está morto na sua arrogância e prepotência. Assim éramos. Tudo isso antes de Deus nos escolher. Éramos mortos em nossas ofensas e pecados. Primeira pergunta: quem somos? É uma pergunta que a gente sempre se pergunta: quem somos? Pedro dá 4 definições aqui, amados. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ele diz que nós somos geração eleita. Geração eleita, eleição, ato de eleger. Eleito, ato ao efeito de eleger, escolher. E Deus nos escolheu. Amados, Deus nos escolheu. Ele é quem escolhe os que sejam. Veja no versículo 9. Vós sois a geração eleita. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 2. O Senhor te escolheu de todos os povos e que há sobre a face da terra. Fomos escolhidos pelo próprio Deus para sermos uma geração eleita. Ele nos escolheu para sermos, segundo, sacerdócio real. Um sacerdote, ministro investido de autoridade, às vezes detona o ministro de Estado, assim responsável junto ao rei. Privilégio, irmãos. Real, relativo ao rei e à realeza. Que privilégio que temos. Deus nos escolheu para sermos sacerdote seu. Êxodo capítulo 19, versículo 6. E vós sereis um reino sacerdotal, um sacerdote. Ele também nos diz que somos nação santa, um povo de um território organizado politicamente de um único governo. E o nosso governo é Deus. Como Deus tinha como Israel como povo, e Deus governava o povo, nós temos Deus agora nos governando. E santa é separado. Estamos separados de toda a maldade desse mundo. Deus nos elegeu para sermos um povo separado, totalmente separado dele. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todas as vossas maneiras de viver. E terceiro e quarto, por fim, ele diz que nós somos um povo adquirido. Povo, conjunto de indivíduos que falam a mesma língua e têm costumes, hábitos idênticos, uma história e tradições comuns. Adquirido, passa a ter posse de algo imediatamente através de compra. Comprei um carro, é meu, tenho posse. E adquiri um carro, porque eu comprei, eu paguei por ele. Assim somos nós. Veja o que a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povos e nações. Fomos comprados pelo sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário. Irmãos, Deus nos escolheu para ser uma geração eleita. Deus nos escolheu para sermos um sacerdócio real. Deus nos escolheu para sermos uma nação santa.
Deus nos escolheu para sermos um povo de propriedade exclusiva dele. Tudo isso, para quê? Por que Deus nos escolheu tudo isso? Nos elegeu. Ele fez questão que somos tudo isso. Qual é o propósito de Deus? O único propósito de Deus está no versículo 9, parte B do versículo. Veja aí. A fim de proclamarmos a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É essa o propósito que Deus nos deu, quando Ele nos chamou, para sermos, pregar o evangelho na vida dele. Temos que dar uma resposta a esse chamado de Deus, irmãos. Lembra agora, amado, que somos propriedades de Deus. Não temos o direito de fazer nada que queremos. Agora somos pertencentes a Deus, o nosso Senhor. Temos que responder essa resposta. Deus nos exige que respondemos com toda firmeza e irmos ao vizinho, ao parente, a todos que estão ao nosso lado. Talvez no ônibus, está indo para o trabalho, pregue o evangelho, não deixe de falar do evangelho. Essa é a função do crente hoje, escolhidos, nação santa, sacerdócio real e adquirido. Essas são as escolhas que Deus nos fez. Amém, irmãos? Bom, falando agora um pouco da minha saúde. Eu estava em férias um dia, tranquilo, na casa da minha filha, e lá em Ribeirão Preto. E no sábado, no domingo, acordei com uma forte dor de cabeça. E aí fui no médico, o médico não descobriu. Passamos na segunda-feira, nada. Na terça-feira, nada, e a dor de cabeça não passava. E eles acharam que qualquer outro problema, mas não um AVC. Voltamos embora, minha esposa me trouxe embora para casa, para Serrana, para Campinas. Viemos embora para Sumaré, eu moro em Sumaré. Chegando lá, na terça-feira, aí na quarta-feira, não levantei da cama. Já estava desmaiado. Provavelmente em coma. Levaram ao médico. Os médicos não descobriram minha saúde, o que era. E estão descobrindo, e perguntando, e falando. Até chegar uma médica que me identificou a minha situação. Ó, ele está morrendo. Vocês não vão socorrer ele? Vão esperar ele morrer para poder socorrer? Foi aí que conseguiram me levar para o hospital. No estadual, lá em Sumaré. Chegando lá, diagnóstico do médico para minha esposa. Olha, eu vou operar porque eu tenho que operar, mas ele está morto. Esse foi o diagnóstico do médico para nós, para minha esposa. Ele está morto. Bom, fizeram a cirurgia. 10 dias depois da UTI, eu acordei. Primeira pessoa quem eu vejo? Minha tia. Me dando comida lá no hospital. É minha mãe de coração. Essa é minha mãe de coração. E foi aí que a gente foi se recuperando. E hoje Deus nos estou aqui, em pé, vivo, trabalhando já. E tive outro AVC depois da cirurgia. Fui colocar a prótese na cabeça. E fiz outra cirurgia e tive outro AVC. Aí eu voltei para a sala de cirurgia de novo. E correu tudo de novo. Começou tudo outra vez. A mesma dificuldade no hospital. E tem uma pessoa que eu amo demais, a minha esposa. Foi a que ficou do meu lado o tempo todo. Ela não desgrudou de mim o tempo nada. Para nada. Nem um pé. Arredava de lá. E tinha um irmão da nossa igreja lá em Sumaré, que levava ela e buscava ela todos os dias. Lá no hospital. Não me cobrou nada, nem a gasolina. Eu louvo a Deus por aqueles irmãos que me ajudaram lá. Louvo a Deus pelo cada um de vocês aqui, que me ajudou, contribuiu. Eu tenho um versículo que eu gosto de usar muito. É lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Diz assim: o meu Deus, porém, segundo a sua riqueza,
suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu agradeço a igreja aqui que tem me sustentado, mandado a cesta básica para mim, sempre que eu precisei. E hoje eu estou trabalhando, graças a Deus, voltei a trabalhar. E estamos aí para pregar o Evangelho de Deus, continuar o ministério dele no Evangelho. Pastor? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Às vezes nós não imaginamos os milagres que Deus realiza, né? E desistimos em algumas coisas da nossa vida de orar, de crer, né? Ronaldo, que um milagre, aqueles milagres vivos, né? Que nós podemos ver o que Deus tem feito, né? Cuidado através da igreja, do amparo dos irmãos, da fé, da família, né? E que Deus possa motivar você nesta manhã, né? E aí estimular a sua fé, a gente tem falado de fé, né? Hoje à noite eu vou estar falando sobre uma fé sem igual, algo também que foi num encontro com Jesus. Quando nós encontramos com Jesus, a gente pode crer além do que nós pensamos, que Deus é capaz de realizar. Muitas vezes nós achamos que é pouco, mas a palavra de Deus fala que nossa fé é comparada a um grão de mostarda, que cresce e se torna das maiores das hortaliças, né? E a nossa fé é assim. Se nós regarmos ela, se nós crermos e confiarmos, Deus vai realizar coisas maiores ainda. Obrigado, Ronaldo, por esse testemunho nesta manhã. Amém? E aqui o Ronaldo falou de coisas interessantes para a nossa vida, né? Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real. Precisamos lembrar que nós somos chamados para sermos príncipes do Senhor. Ele nos dá o poder, né? O poder do seu reino, o poder da sua justiça, né? Para sermos sacerdotes consagrados. Esse poder que é para expulsar demônios, esse poder que é para realizar curas, esse poder que é para usar de acordo com a sua autoridade. Quando Jesus fala lá no final do Evangelho, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma comissão para as nossas vidas. E dentro dessa comissão engloba o poder, o dínamos que Deus derrama sobre nós para realizarmos a sua obra. E muitas vezes nós não cremos, não acreditamos. Há virtudes naqueles que são povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. A virtude de glória, a virtude de misericórdia, a virtude de sabedoria, a virtude de poder derramados sobre os seus filhos, tanto para nós crermos como eles creram, quanto para nós realizarmos e fazermos. Há uma virtude derramada nas nossas vidas, e o que nós temos que entender aqui, que nós somos, como fala o verso logo após o que ele leu, amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros. O nosso mundo não é esse. Nós estamos de passagem aqui. Quando nós estamos de passagem em algum lugar, temos que fazer com excelência, da melhor maneira, mas sabendo que nós estamos de passagem. Os nossos olhos devem contemplar o reino dos céus. Os nossos olhos devem contemplar aquilo que Jesus tem para nós, de promessas, de vidas, como foi cantado aqui, né? Para mim, Deus tem para você, Deus tem para mim, Deus tem para nós. Temos que crer naquilo que Jesus quer derramar na nossa vida. Amém?
Vamos ficar de pé, vamos orar. É o momento de você orar por fé no seu coração, por fé na sua vida, por acreditar. Muitas vezes as dificuldades que passamos podem ser grandes para nós, mas para Deus não. Não olhe o gigante, olhe para o Senhor, que é muito maior que o gigante. Não olhe para as dificuldades, olhe para o Senhor, que é muito maior que as dificuldades. Não olhe para as circunstâncias. Não, 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 diz o cântico antigo. Olhe para o nosso Deus. Olhe para o nosso Deus. Senhor Jesus, nesta manhã nós queremos te agradecer pela vida do Ronaldo. Queremos pedir que o Senhor continue a falar no nosso coração. Estimule a nossa vida, os nossos olhos, para contemplar aquilo que o Senhor deseja para nós. Uma vida de fé, uma vida de esperança, uma vida de graça, uma vida de sabedoria, uma vida onde a sua misericórdia é transbordante, uma vida onde a sua graça é frutífera, uma vida onde a esperança é palpável. Senhor, ajuda-nos, Senhor, Pai, a andar os teus caminhos, a vivenciar os teus milagres, a crer, Senhor, no agir do Senhor, mesmo quando as palavras são contra, como foram as palavras do médico, quando muitas vezes são as palavras de quem está ao nosso redor, como muitas vezes são as palavras daqueles que não creem, mas nós somos chamados a crer, nós somos chamados a esperar, nós somos chamados a viver os milagres do Senhor. Ó Deus, abençoe as nossas vidas, abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, abençoe os nossos sonhos, abençoe os nossos propósitos, abençoe, Senhor, aquelas pessoas por quem oramos para que se convertam, para que tenham experiências de fé, para que voltem para os seus caminhos, para que voltem para a igreja. Ó Deus, derrama o teu Espírito, Senhor, fortalece o nosso coração, vivifica a nossa alma, traz esperança, Senhor. O Senhor é o Deus da esperança, o Senhor é o Deus dos milagres, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus